Pessoal, boa noite. Eu estou aqui com meu amigo Devair, que é técnico em eletrônica, além de outras coisas. Ele vai mostrar para nós agora, mostra aí, Devair, por favor, o switch Intelbras SF800Q+. Ele vai fazer uma adaptação desse switch para trabalhar com 24 volts, entre 12 e 24 volts. No POI reverso. No POI reverso. Porque ele já é 24 volts na porta 1. Correto. Então, antes dele abrir, a gente vai mostrar aqui nós temos a plaquinha POI da Megalink versão 4.0. Inclusive, vamos abrir agora umas aspas e parabenizar o pessoal que fez essa placa, que ela é um espetáculo. Boa de trabalhar, é útil, serve ao propósito e o preço é justo. Então vamos lá, o Dave vai abrir agora e vai mostrar pra gente o procedimento da colocação da placa. Lembrando, pessoal, que temos aqui os diodos que vem junto com a placa. Cadê os diodos? Tá aqui, tá no cordão. Vem um cordãozinho de diodos, que é para fazer a proteção de entrada das fontes da casa do cliente. A função do diodo nesse circuito é não deixar retornar a voltagem, né? Ela só alimenta o switch e não deixa retornar. Essa placa aqui, ela possui duas entradas para varistores SMD. Pode ser colocada aqui. Também fica a opção de quem queira montar. Essa placa, o interessante dela é que ela encaixa, além de encaixar perfeito no switch, ó, ela tem esses apoios laterais que depois que você encaixa bem, ela não cai. Então ela te auxilia legal, ela mantém uma altura legal dos pinos para poder pegar a solda. Então, para isso daqui seria legal para você fazer com uma boa qualidade, dar um bom resultado de serviço, você ter uma pasta de solda da Implastec. Não use aquela pasta laranja lá, que ela não é feita para isso, nem a cinza. Pegue uma pasta própria para finalidade. Uma solda Best, não use outra marca no C-Best porque infelizmente não serve. Eu, no caso, para dar um acabamento melhor da solda, eu tenho aqui uma Godwick, que é uma malha de soldadura. Não é necessário, mas para dar um acabamento melhor eu utilizo ela para tirar o excesso das soldas. Uma pinça para não queimar o dedo, as reguinhas, um paninho para poder depois lavar com álcool isopropílico, também da Implastec, que eu uso para poder limpar ela, para não ficar o resíduo de solda. E o primeiro passo é o seguinte, lembrando que esse modelo de switch, como que ele vai funcionar? Ele vai ser duas portas tronco e o restante das portas serão POI reverso, ou seja, a energia vem da casa do cliente para alimentar a switch. Então a porta tronco seria o que? A energia, nesse caso, na nossa topologia de rede, a energia também vem de uma fonte dentro do rack central, entrando na porta 1, que já é nativa do próprio equipamento 24 volts. Na verdade, esse controlador aqui ele funciona de 10 a 24, na caixa marca 12 por causa do limite de segurança. E aí, nesse projeto vai sair para alimentar outros switches na rede, na segunda porta aqui. Só que lembrando que não é de acordo com a numeração, na verdade a porta 8 e a porta 7, de acordo com... Não, deixa eu corrigir aqui, só um minuto. Então, peraí, legal. A porta 1 e a porta 2 vai ser porta tronco, só corrigindo. E as demais portas vão ser as portas de POI reverso, ou seja, se a minha fonte dentro do rack der problema, o cliente mantém alimentando toda a minha rede. E nesse modelo, além dele alimentar o switch por cada cliente, ele também vai estar injetando essa tensão na tronco. Ele consegue dar continuidade. Então imagine que você tem na casa do seu cliente 1 ampere por porta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amperes. Isso daqui você consegue manter 4 a 5 switches ligados, tranquilo. Então o primeiro passo que você faz para poder montar essa plaquinha, você aplica em todos os terminais que você vai bater a solda um pouco de pasta da Implastec. Falo em Plastec porque é o seguinte, tudo que tem qualidade deve ser divulgado, né? Não adianta você comprar uma pastinha vagabunda e depois ficar passando raiva. Então, no lugar dos diodos, aqui embaixo. Lembrando que os ferros de solda que eu estou usando aqui, gente, é um ferro de solda da Yashun. E ele tem uma regulagem, eu uso ele em 480 graus Celsius. É o Yashun 937, de ponta agulha. Mas dá para fazer com soldador comum também. Tem importância não. E nesse procedimento, para colocar o diodo ter um melhor acabamento, a gente vai usar uma estação de retrabalho da Ricari. É uma máquina muito boa, mas pode ser feita com o próprio ferro de solda que você tem em casa, ou compra por 20, 30 conto no depósito de material de construção.
precisa ter muita frescura não, é que para a finalidade do projeto aqui, para ter um bom acabamento, eu estou usando todos esses recursos. Bom, já passei em tudo. Primeiro passo, pega lá o fio de solda, limpa bem a ponta do soldador. Como a minha já está limpa, já vou continuar. Aqui a gente vai soldar todos os terminais que fazem parte do POI. No caso, todos esses que tem a parte verde clara. Tudo que for verde claro, você solda. Vamos lá. O último passo nesse projeto, você limpa a placa inteira. Não tem problema ficar esse resíduo aqui não. Pode mandar ver. E outra que a solda nunca fica perfeita por causa que o tamanho do pino que fica sobrando aqui em cima é muito pequeno. O importante é que verifique depois, faça o controle de qualidade medindo a continuidade de todos os diodos na placa para ver se não tem algum diodo que veio com defeito, né? Se você quiser medir antes de colocar no circuito, tu faz. Eu prefiro medir já direto no circuito depois, que traz uma maior segurança do equipamento, né? Agora enche os espaços dos diodos com a solda. Eu acho que ficou um pino aqui sem, ó. Acho que esse aqui, ó. Qual? Esse aqui. Esse pino. Não, tá com pasta. Vamos lá, pessoal. Aí você me pergunta, se eu quiser deixar mais portas-troncos, é só você, em vez de colocar o diodo, você fechar um curto com um fiozinho. Agora, se você for um pouquinho mais caprichoso, você compra um porta-fusível, encaixa na capinha dele, e aí depois você vem e liga as pinagens no lugar do diodo aqui. Então, o que acontece? Soldei todos os terminais, coloquei solda onde que vai todos os diodos. Eu tenho aqui um diodo, para quem quiser saber que diodo é esse, é um diodo M7 SMD. Né? Agora eu vou pegar uma pinça que tem uma boa pressão para segurar ele e não deixar ele fugir. E eu vou utilizar agora uma estação de retrabalho da Hikari, uma HK850, programada em 400 graus, com uma vazão de ar de 4,2,5. 4 e pouquinho. Lembrando que o diodo M7, ele tem 3 risquinhos do lado direito se você colocar na posição de ponta cabeça, igual que ele está aqui. Se você colocar ele na posição de leitura, ele fica do lado esquerdo. Nesse projeto é importante a gente saber quem é positivo e negativo na placa. Aqui o circuito já marca GND, que seria o que? Seria o negativo. E o positivo tem a marcação na parte de cima. Então você vai colocar o lado listrado para o lado do positivo, terminal positivo onde que vai cada um dos diodos. Lembrando que nessa temperatura você não pode ficar muito tempo com uma máquina de retrabalho em cima da placa, senão ela incha. Aquece bem, ele vai derreter e grudar nos pinos. Grudou, retira a estação de retrabalho. Eu estou usando o bico padrão. Aguarda a solda perder o brilho e ficar opaca. Ficou opaca, solta que o diodo já está soldado na placa. Agora vamos para os próximos diodos. Vai ter diodo só na porta que for POI reverso ou POI reverso, tanto faz. O nome cada um tem uma forma de falar. Vamos aguardar ela ficar opaca, ficou opaca. Solta. Deixa eu dar uma arrumada aqui que ela não ficou muito boa não. Aí. Legal. Vamos para o próximo. Lembrando que o procedimento pode ser feito com um soldador comum. Aqui eu tenho preferência de fazer com a máquina de ar quente, porque ela derrete os dois pontos de solda ao mesmo tempo. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Não se preocupa que esse plástico que tem aqui na entrada das portas RJ45, ele não vai derreter com tanta facilidade. Lembrando que nessa temperatura e nessa vazão de ar não passe de 50 segundos com a máquina em cima da placa, porque senão vai estufar.
Pronto. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 porta-POI reverso. Lembrando que elas, por esse switch trabalhar de 10 ou recomendável de 12 a 24, essas portas POI reverso, elas trabalham de 12 a 24. Isso vai depender de qual é a distância do cabo de rede que você estiver usando, a qualidade dele, se ele é 100% cobre ou não. Eu já fiz testes com uma fonte de 10 amperes, 12 volts, a uma distância de 100 metros e alimentou tranquilo o switch. Fiz o teste de rede, 100% de capacidade, sem problema algum, mas com um cabo de boa qualidade. Agora, acabei todas as portas POI, vou usar um fio 0,50 de telefonia. Pode usar um cabinho aí de cobre, não tem problema. Agora a gente, ó, lembra aqui na entrada onde que vai o diodo? Ele marca aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Como eu quero que aqui dentro a energia passe da primeira para a segunda em diante, eu coloco o jumper aqui. Exemplo, se você quiser que entre por aqui, saia por aqui, dê a continuidade à rede. Se você quiser fazer um esquema para você poder cortar o cabo de rede no próximo switch, é só você colocar o diodo nessa posição ao contrário. Lembrando, não use escova de dente, a escovinha anti-estática. Putz, esse álcool cheirou, hein? Dá um gole. Agora vem com a malha dessoldadora junto com o ferro de solda e tira o excesso da solda. Avisando que isso aí é só um capricho do serviço, né? Caso não queira tirar, não causa problema nenhum. Eu falei sobre o diodo ao contrário aqui, mas há uma observação nesse diodo aí. Se você colocar ao contrário, lembrando que a circulação de corrente ela interfere também. Se você colocar um diodo aqui ao contrário, ele só vai receber energia dessa porta, mas não vai adiante. Então, se você quer somente alimentar adiante, você tem que colocar fechar o curto aqui, ou coloca um fusível, aí depende do capricho de quem. Mas se inverter, colocar um diodo ao contrário, inverte a função. Vamos lá, agora a gente pega o multímetro para avaliar. Deixa eu conferir a posição de todos os diodos, estão de acordo. Agora a gente pega o multímetro, coloca na escala de continuidade. O que é a escala de continuidade? Aquela escala que faz um bip. Lembrando que toda vez que a energia circula através de um diodo, teoricamente ela perde 0,7 volts. Então o que eu vou fazer? Positivo no positivo, vou pegar o negativo e vou bater na ponta de cada diodo. Nessa posição ele não pode dar continuidade, porque seria a posição que não há circulação. Agora a gente inverte as ponteiras e ele vai dar queda de tensão. Lembrando que o multímetro ligado na posição de continuidade, ele vai injetar 1,5 volts. Se o multímetro injeta 1,5 volts, aí você subtrai a queda de tensão de 0,7 volts, você vai encontrar um resultado. Olha lá, 570, 570, 570, 570, 570 e 570. Então aqui vai dar continuidade porque aqui é a porta-tronco. Então o que acontece? Nesse modelo a gente pode receber energia de todas essas portas que possuem o diodo instalado, e as duas portas troncos ela entra e sai pela outra. Lembrando que nesse projeto não foi necessário alterar o capacitor que tem aqui, então eu consigo, além de trabalhar dessa forma,
eu consigo também usar a fonte original dele. A gente vai... Bom, aqui tá o cabo de teste. De teste. Só lembrando, pessoal, que esse switch aqui ele veio sem um capacitor em cima aqui. E eu vou soldá-lo no lugar, né? Ou melhor, faz o seguinte, Divan, pega um outro switch que a gente já fez. Aqui, ó. Primeiramente eu vou mostrar que é o mesmo switch para falar, ah, você fez o switch, mas não ligou. Ó. A ligação é idêntica. É igual, pode pausar o vídeo se quiser para conferir. Só que, virando desse lado aqui, o switch que eu fiz, ele veio sem esse capacitor. Ele caiu, ó. Ele tá por aqui, eu vou soldar ele já já. Mas vamos pegar essa switch aqui que já tá feita. E aí eu já consigo passar para vocês qual que é o consumo desse camarada aqui, porque eu tenho fonte simétrica. Vamos testar aqui na porta original. E vamos mudar. Vou alimentar ele. Vou ajustar aqui a minha fonte simétrica em 24 volts, porque eu vou mostrar algo bem legal. Agora, para você que não sabe regular ela, você fecha a curta entre positivo e negativo e regula a amperagem que você quer. Eu vou colocar no máximo em 500 miliamperes, que é o que vem na fonte lá, né? Desativei aqui. Vou pegar o meu cabinho, que eu já tenho ele feito aqui. Tomar cuidado para não fechar um curto aqui debaixo da placa dele. Par de marrom negativo, par de azul positivo. Vamos lá. Vamos lá. Na porta 1, beleza, tem que ligar. Na porta 2, tem que ligar. Na porta 3, liga. Na porta 4, liga. Na porta 5, liga. Na porta 6, liga também. Na porta 7 e na porta 8. Não tem problema de você ligar várias fontes aqui, que não dá problema, não dá retorno nas fontes. E agora o segundo teste é ligar na porta 1 e testar a porta tronco. Eu vou segurar a câmera aqui enquanto o Edvan aqui, nosso cinegrafista aqui, ele pega outro switch pra gente testar aqui com o cabinho de rede. Lembrando que o cabinho de rede, para passar energia e dados, ele tem que ser com todas as vias. E esse switch que ele tá pegando aqui é igual. A gente tem um switch aqui. Ele é igual a esse switch. E aí a gente vai usar a porta tronco. Ah lá, ligou. Lembrando que é o seguinte, a gente está alimentando em 24 volts dois switches. Se você olhar aqui para a fonte simétrica, eu vou estabilizar ela em 24 volts. A gente tem 20 miliamperes. A gente nem 200 miliamperes, tem 20 miliamperes para deixar ele ligado. A gente fez o teste de quantos switches, Odivan? 7. A gente fez os testes de 7 switches, um switch alimentando o outro em 24 volts, deu aproximadamente quantos amperes? Foi... não chegou nem 200. Nem 200 miliamperes. Vários switches, só que a gente não fez o teste ainda com 100 metros de cabo cada um, mas creio eu que dê para alimentar bastante switch com apenas 24 volts. Agora, se você notar bem, só dois switches. Vamos abaixar a tensão deles aqui, ó, para 12 volts. Você pode perceber que a corrente ela vai aumentar para 60 miliamperes. Então, ou seja, o consumo disso daqui é quase zero, nada. Lembrando que a porta tronco ela funciona compartilhando um valor de energia entre ela, como se fosse a mesma porta referente à energia. O ideal seria também, se você pudesse, colocar um fusívelzinho na carcaça dele, tudo, mas se você prefere não alterar a característica dele, tudo bem, tranquilo. Fica aí a dica, quem tiver alguma dúvida, posta aí as perguntas aí que a gente responde, tá ok? Valeu!